Declare isso comigo, diga: decisões que mudam histórias. Sabe, antes da gente começar qualquer coisa, eu quero compartilhar uma chave com você. E essa chave ela é muito simples, mas ela carrega muita verdade. A verdade é que o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar é decidir que não quer estar mais aonde nós estamos. E é engraçado porque quem está aqui nos Estados Unidos, ou você que está em algum lugar que você migrou, esse entendimento fica ainda mais fácil. Olha para mim, irmão. Então, o poder da decisão está ligado justamente em você decidir não estar mais onde você está. O problema é que muitas vezes a gente reclama do que está vivendo, mas não se move para viver algo novo. A gente reclama do que está acontecendo, mas não se move para que aconteça algo novo. Ei, irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que leva. Isso tem a ver com posicionamentos, isso tem a ver com até com expectativas em relação a milagres. Isso tem a ver com a forma como você se move, como você pensa, a forma como você busca, como você mergulha, a forma como você confia em Deus. Ei, decisões estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. Se você está ouvindo esse culto agora é porque você decidiu não fazer qualquer outra coisa senão parar para escutar Deus. Esse é um primeiro passo. É excelente, mas eu quero te lembrar, é só um primeiro passo. Porque a gente precisa ouvir o que Deus está falando, mas a gente precisa se mover a partir do que Deus falou. A gente precisa entender os caminhos que Deus está mostrando, mas a gente precisa se mover para caminhar nesses caminhos, irmão. A grande verdade é que ouvir o que Deus está falando é uma primeira parte do processo, mas caminhar debaixo dessa palavra é o que vai definir até onde a gente vai. É por isso que é importante termos revelação e obediência para caminhar. Porque sem revelação, a gente pode estar correndo atrás de algo e até acreditando que está fazendo o que Deus nos chamou, para lá no final a gente perceber que correu em círculos. O povo no deserto, caminhando por anos e anos e anos, certamente estavam em busca de um destino final. A grande verdade é que nem todo mundo que está caminhando em círculos percebe que está caminhando assim. Então o que eu quero compartilhar com você é que as decisões que a gente precisa tomar precisam partir de um pressuposto. Deus me deu uma direção e logo em seguida eu preciso me mover a partir do que Deus falou. Tem gente cansada porque se move sem ouvir o que Deus falou. Tem gente frustrada porque ouve o que Deus falou, mas não tem ousadia para se mover. Agora é impossível alguém que ouviu o que Deus falou e se moveu a partir disso não viver as promessas que Deus fez. Não faz sentido Deus te dar uma direção, você seguir essa direção e Ele não cumprir o que Ele prometeu. É quase como se fosse: ei, faz a sua parte, porque a minha eu já fiz. A Bíblia diz que para toda palavra que recebemos de Deus, para toda promessa que Deus nos fez, nós já temos em Cristo o sim. Ou seja, Deus está dizendo: olha, o que eu te prometi não é algo que vai depender da próxima estação, que vai depender de como tá as circunstâncias lá nos céus. Olha, eu te prometi, mas é porque, sabe, André, esse ano algumas coisas mudaram aqui nos céus e a gente precisa adiar um pouco. Não, irmão. As promessas que Deus nos faz, elas não dependem de tempo para acontecer. Isso que eu acho a maior loucura da fé. As promessas que Deus nos faz, a partir do momento que saíram da boca de Deus, elas já aconteceram. A questão é se a gente vai acessá-las ou não. Mas elas já estão lá. Entende isso, irmão? Deus não é um comunicador de ideias. Deus ele não fala a respeito de coisas que Ele está pensando em fazer. Deus não compartilha promessas que Ele está pensando em cumprir. Deus não compartilha ideias que Ele está pensando em estabelecer. Não. Existe um poder criativo na palavra que sai da boca de Deus. Guarda isso, irmão. Lá no início a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas. Só que quando Deus disse: haja luz, houve luz. E Ele viu que era bom. Quando Deus diz: haja separação. Quando Deus diz: olha, que cada espécie se multiplique segundo agora a sua espécie. Todas as vezes que Deus abre a boca para falar algo, uma nova realidade é criada. E é por isso que Ele tem muito zelo com o que fala. Deus não joga palavras ao vento. Deus não compartilha ideias ou suposições. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra diz lá em Números: olha, caso ele fala e deixa de cumprir, irmão, olha para mim. O que Deus está falando para você certamente é uma realidade que Deus já estabeleceu para você. Agora são as suas decisões que te fazem chegar até lá ou não. Sabe, decisões falam a respeito de posicionamento.
Eu conheço pessoas que têm um potencial absurdo, carregam promessas absurdas, têm um chamado absurdo, receberam de Deus uma porção de unção absurda, mas ainda assim não estão vivendo romper. Por quê? Porque não tem a ver só com o que Deus depositou, mas como você se posiciona a partir do que recebeu. Você está comigo? Diga amém. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre decisões que mudam histórias. Entenda isso, irmão. Deus aponta caminhos, Deus abre portas, Deus te dá visões de futuro, mas é você que decide seguir ou não, entrar ou não, confiar ou não. E é por isso que as decisões são tão importantes na construção da nossa história. Você quer um exemplo claro, que eu acho que tem tudo a ver com cada um de nós, é quando Jesus chama os discípulos. Jesus ele vai em busca de homens simples. Jesus chama um cobrador de impostos, Jesus chama um pescador, Jesus chama homens rudes. E sabe o que é interessante? O chamado de Jesus para aqueles homens não tem nada a ver com o mérito deles. Eles não mereciam ser chamados. Mas sabe o que mudou a história? É que eles decidiram responder ao chamado. Tem muita gente que Deus já chamou para viver milagres, viver promessas, andar sobre as águas, derrubar gigantes, mas porque decidiu permanecer onde está, continua sem viver aquilo que Deus prometeu que faria. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se Deus te deu uma promessa e alguma coisa ainda não aconteceu, a gente precisa entender que com certeza o que está faltando nessa equação é culpa nossa. Às vezes pessoas questionam Deus. Tem gente que vem falar para mim: eu tô chateado com Deus, eu tô revoltado com Deus, porque Ele prometeu isso e ainda não se cumpriu. Porque, irmão, deixa eu te falar, se Deus fez uma promessa e ainda não aconteceu, pode ter certeza, a parte que está faltando nessa história é a sua. E é por isso que é importante a gente ter, além de obediência, revelação. Por quê? Porque tem muita gente frustrada esperando de Deus promessas que também Deus nunca fez. Talvez você recebeu uma palavra de alguém e você acha que foi Deus que te prometeu. Não, Deus está falando, eu nunca te disse isso. Irmão, decisões são importantes, mas eu quero em todo o tempo dessa mensagem trazer esse contraponto. Mas tão importante quanto as decisões que a gente tem é aquilo que Deus falou antes da gente decidir se mover. Eu não sei se faz sentido para você, mas romper é uma decisão, sabe? Confiar é uma decisão, crer é uma decisão. Tem muita gente que tem ousadia para se lançar em abismos, mas não consegue ter ousadia para se lançar em Deus. Eu lembro que uma vez eu ouvi algo de um pastor, ele falou: sabe, André, existe um espírito, eu gosto de chamar do espírito do homem forte. E você percebe isso normalmente em pessoas que são improváveis e de alguma forma deram certo. Para esses homens é difícil a ideia de confiar em Deus a ponto de descansar nele, porque ele se acostumou a fazer com as próprias mãos, ele se acostumou a construir a própria história. E eu lembro que quando eu vi isso, eu falei: uau, até para a gente descansar em Deus, a gente precisa decidir. Eu tirei 5 dias off agora, depois de 7 meses ininterruptos. Irmão, foi uma decisão, eu decidi parar. E no segundo dia eu estava olhando para a Kezinha e me perguntando por que eu não fiz isso antes. A gente decide, a grande verdade é que a gente decide, e a gente, através das decisões que faz, constrói o tipo de vida que a gente leva. Então, se você ainda não está vivendo milagres, talvez você decidiu se encher de qualquer outra coisa, senão da palavra que gera milagres. Talvez você está se sentindo cansado, quem sabe em algum momento você decidiu sentar em rodas de escarnecedores, pessoas que falam mal de igreja, falam mal de liderança, questionam em relação a uma série de coisas, e a tua fé foi se esvaindo, a tua expectativa em relação ao sobrenatural foi diminuindo, e hoje você está se sentindo desanimado, mas com certeza em algum momento você decidiu estar naqueles lugares, ouvir aquelas pessoas, entrar naquelas portas, estabelecer aquelas alianças. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A gente precisa entender e reconhecer que tudo aquilo que a gente tem feito, que tem trazido frustração, certamente começou por uma decisão que nós tivemos, muitas vezes sem perguntar para Deus o que Ele achava. Tem gente que fala: pastor, eu preciso que Deus abençoe a minha empresa. Irmão, será que Deus se alegra com esse projeto, ou Deus tem algo melhor preparado para você? Às vezes a gente está se agarrando a algo que Deus não se agarra. Às vezes a gente está se cansando, tentando construir algo que Deus não se alegra. E Deus está falando: ei, você precisa decidir quem é por você. Você precisa decidir quem é que estabelece sonhos para você, quem é que guarda você no meio do caminho e quem é que abre portas para você. Você precisa decidir quem é o teu provedor, quem é a tua esperança, onde está a tua confiança. Sabe,
Uma das chaves que eu queria compartilhar é que a gente precisa entender que as nossas decisões nada mais são do que a expressão do estado que está o nosso coração. Guarda isso, irmão. As nossas decisões são uma expressão do estado em que o nosso coração está. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, Deus está falando, guarda o teu coração, filho, porque emoções doentes geram decisões doentes. Emoções em desordem, meu despertador, emoções em desordem fazem com que a tua história entre em desordem. Então Deus está falando, olha, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Sobre tudo que você deve proteger, protege o teu coração, porque é ele que vai definir muito da tua história. Sabe, eu lembro de uma história que eu li sobre Nelson Mandela, eu compartilhei alguns meses atrás, eu acho incrível. Nelson Mandela, ele foi liberto depois de 27 anos preso. Você consegue imaginar 27 anos preso? É a minha idade praticamente dentro de um cárcere, mano. Pensa, quase isso, né? 27 anos, irmão. E aí quando ele sai, quando ele é liberto, alguns repórteres vão até ele e perguntam: e aí, Mandela, você vai se vingar dos seus opositores? Você vai se vingar das pessoas que colocaram você aqui? Você quer vingança? Você quer fazer uma revolução para poder fazer justiça? Olha a resposta que ele deu. Ele disse: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Ele está dizendo, sabe, 27 anos deu para eu entender uma coisa: se quando eu saio de uma prisão física, eu não consigo liberar perdão para quem me colocou lá, eu continuo aprisionado, mesmo que o meu exterior esteja livre. A gente vê um contraponto com a história de Paulo e Silas, o exterior deles cativo, mas o interior deles completamente liberto. Então entenda isso, irmão, a gente precisa entender que as nossas decisões, elas são uma expressão direta de como está o nosso coração. Um homem que está em paz, já dizia o poeta, não quer guerra com ninguém. Você já viu pessoas que estão sempre reclamando, sempre em crise, sempre afrontando? Irmão, pode ter certeza, o coração dessa pessoa não está em paz. Uma das coisas que eu mais ouvia quando estava no início da minha caminhada eram pessoas me questionando porque eu tinha me tornado evangélico e não fazia sentido para eles, porque eles viam alguns homens, alguns pastores evangélicos na televisão ou na mídia. E toda vez que aquela pessoa se levanta para falar, ela fala para reclamar de alguém, ela fala para agredir alguém, ela fala para confrontar alguém. Você deve ter lembrado de alguns nomes. Sabe qual é o grande problema? O problema é que o evangelho tem um propósito de trazer paz. Um homem que vive em guerra certamente é um homem que não encontrou os propósitos que Deus tem para si, porque quando a gente se conecta com o nosso propósito, irmão, não nos importa mais o que dizem, não nos importa mais o que está acontecendo lá fora, não nos importa mais o tamanho dos gigantes que estão vindo contra nós. Eu tenho uma palavra de Deus e isso me mantém de pé. Eu tenho uma direção clara de Deus e é isso que me mantém firme. Circunstâncias temporárias não vão tirar de mim a confiança numa palavra de vida eterna que Deus liberou. A gente precisa ter esse entendimento. Então, talvez o que você está preocupado, você está decidindo errado o tempo inteiro, você se frustra com relacionamentos, você se frustra porque você dá acesso a pessoas que não deveria dar, você faz alianças com pessoas que não deveria fazer. Talvez você está há anos batendo cabeça, se frustrando e recomeçando, e aí você quer mudar suas decisões. Ei, olha para mim, cara, as decisões são uma expressão de como está o teu interior. Quando a palavra diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, basicamente a palavra está dizendo, olha, antes de você tentar mudar o mundo, deixa eu mudar o teu interior primeiro. Antes de você tentar falar para todo mundo como devem fazer, deixa eu ensinar você como eu quero que você faça. Sabe, a gente precisa aprender a lidar com emoções, a gente precisa aprender a lidar com o passado. Tem pessoas que não conseguem fluir, não conseguem enxergar o futuro que Deus preparou porque ainda estão acorrentados no passado. Filipenses 3:13 diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Olha que interessante o contraponto que Filipenses faz. Ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Ei, olha para mim, irmão. Não tem a ver só com esquecer, mas você também precisa avançar. Tem gente que fala, não, eu já esqueci do que fizeram. Ok, mas você começou a avançar?
Porque não tem a ver só com deixar o passado para trás, tem a ver com você começar a caminhar em direção ao futuro. Não tem a ver com não se preocupar mais com o que dizem, mas tem a ver com começar a se mover a partir daquilo que Deus diz. Irmão, o Evangelho não fala a respeito de uma neutralidade, não é um ponto morto. Você sabe, no carro, a gente no Brasil chama de ponto morto, é quando você bota no neutro. Tem gente que fala, eu parei de andar de ré. Ok, irmão, mas você precisa começar a avançar em direção ao que Deus prometeu. O Evangelho não fala só a respeito daquilo que a gente fazia e não faz mais. Olha, eu bebi e não bebo mais, eu fumava e não fumo mais, eu xingava e não xingo mais. Ok, você chegou num ponto neutro. Às vezes a gente quer olhar para esse testemunho como se isso fosse algo demais. Irmão, eu creio que para aquilo que Deus tem para você, é como se Ele falasse, bom, você chegou na escala 0, vamos começar a partir daqui? O problema é que às vezes a gente se contenta com milagres que viveu há 10 anos, milagres que viveu há 5 anos. E Deus está falando, ei filho, você não entendeu? Eu tenho coisas novas para você todos os dias. Eu tenho novidade de vida para você todos os dias. André, eu era apaixonado na época que eu estava no meu primeiro amor. Deixa eu te falar, irmão, o primeiro amor não fala a respeito de um único amor, fala a respeito de um primeiro contato, mas o amor, ele vai aumentando a intensidade à medida em que a gente vai caminhando com Deus. Não tem sentido alguém que amava a Deus no início amar menos depois de algum tempo caminhando com Ele. Então a gente precisa aprender a lidar com o passado e se mover em direção ao futuro. Sabe, esquecer é uma decisão, mas avançar também. Você não precisa carregar tanto peso, irmão. Pode ser leve. Olha o que Hebreus 12 diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você quer uma chave para não se cansar nem desanimar? Livra de tudo aquilo que te atrapalha. A palavra está dizendo, olha, livrem-se de tudo que te atrapalha, livrem-se do pecado que tenta parar você. O que me atrapalha, André? Sabe o que te atrapalha? Comparação. Talvez você é extremamente feliz, mas a tua escala de felicidade está ligada à comparação com a escala de felicidade do outro. Então você é feliz, mas não consegue usufruir da plenitude que Deus te deu, porque está sempre comparando com aquilo que Deus deu para o outro. Ei, irmão, sabe o que nos atrapalha muitas vezes? É a nossa omissão. A gente sabe que precisa mergulhar mais, a gente sabe que precisa confiar mais, a gente sabe que precisa descansar mais, mas não é o que a gente sabe que muda a nossa história, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. André, eu li toda a Bíblia, eu conheço todos os versículos de cor, eu sei todas as chaves de provérbios, eu sei tudo aquilo que Deus fala, os princípios. Irmão, deixa eu te falar, o que vai mudar a tua história não é o quanto você sabe, mas é o quanto você vive aquilo que você sabe. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Toda a igreja já ouviu essa palavra, mas um dos lugares que a gente mais encontra deslealdade é dentro da igreja. Sabe, todo mundo sabe que deve guardar o coração, que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Mas uma das coisas que a gente mais encontra é mentira dentro da igreja. Por quê? Eu estava conversando com um amigo essa semana. Ele falou, por que nem todo mundo é transformado quando está dentro da igreja? Eu falei, porque a igreja não é o que transforma. A igreja não é o que transforma. A igreja é um ambiente de comunhão. Mas o que transforma é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade que a gente sabe, mas é a verdade que a gente vive. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Estou falando sobre decisões, a gente precisa decidir. Se a gente vai viver falando que Deus faz milagres, mas nunca experimentando, ou se a gente vai decidir, eu quero viver cada promessa que Deus me fez. Não tem nada de errado em desejar romper, irmão. Não tem nada de errado em desejar fluir, não tem nada de errado em desejar prosperar, não. Se é isso que Deus preparou para você, então mergulha de cabeça. Para de ficar aquém das promessas, para de ficar aquém do chamado, para de ficar aquém daquilo que Ele prometeu. Ei, olha para mim. Tem muita gente que está e acha que isso é um tipo de humildade. Não, pastor, eu
estou vendo o chamado, mas é no tempo de Deus, irmão. O tempo de Deus é agora. Ele te chamou, então mergulha de cabeça. Ele é maior interessado em ativar você, em fazer você romper. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Eu quero ser um empreendedor, um empresário. Deus falou que eu vou abençoar muitos missionários. Deus falou que eu vou ajudar a edificar a igreja, irmão. Então entende isso, tem missionários que estão esperando o teu posicionamento agora. Existem visões que Deus vai dar para líderes que estão esperando a provisão que Deus vai dar para você agora. Então para de adiar aquilo que Deus te chamou para fazer. Para de deixar no amanhã aquilo que Deus te chamou para viver hoje. O futuro é agora, irmão. Porque há 5 anos atrás, esse tempo que era futuro chegou. Há 2 anos atrás eu pisei em Miami pela primeira vez. Eu já tinha vindo em outras cidades, mas em Miami foi a primeira vez. Quando eu pisei eu falei, uau, eu vou morar aqui. Foi a primeira vez. Eu já tinha ido para Los Angeles, Las Vegas, já tinha ido para, sei lá, para vários lugares, até para Tijuana, eu já tinha ido para Dallas, em vários lugares, irmão. Mas quando eu cheguei em Miami eu falei, cara, eu vou morar aqui, eu vou pastorear aqui, Deus vai me trazer para cá, eu não sei como, vai acontecer. Então, a gente pode optar por ficar sempre adiando decisões, ou a gente pode entender que todas as vezes que eu adio uma decisão, eu adio um milagre também. Todas as vezes que eu adio uma decisão, eu estou adiando um milagre também. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela decidiu invadir a multidão para tocar nas vestes de Jesus. Aquele cego que gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele decidiu gritar mais alto do que toda a multidão tentava calar o grito dele. Sabe, aqueles homens que desceram um amigo paralítico na frente de Jesus, eles decidiram enfrentar qualquer obstáculo para que o amigo fosse curado. A gente vê que decisões mudaram histórias. Daniel decidiu buscar mesmo em meio à Babilônia. José decidiu confiar mesmo em meio a cativeiros. Moisés, ele decidiu obedecer à revelação que Deus deu. E no momento em que ele decidiu não obedecer, perdeu acesso à terra prometida. As nossas decisões definem o que a gente vai viver, irmão. Então para de colocar em outros a responsabilidade que é sua. Para de reclamar de decisões que você ainda não tomou. Para de reclamar de circunstâncias. As circunstâncias não fazem quem Deus já fez. As circunstâncias não fazem quem Deus já fez. André, 2020 está sendo um ano desafiador nos Estados Unidos. Não me importa, a palavra que Deus me deu não falou, se o ano for bom, as coisas prosperarão. Não. Deus disse, acontecerá. E eu lembro que lá no início, quando ele disse haja, houve. Então eu preciso lembrar que o mesmo Deus que disse haja no passado, continua dizendo haja hoje também. Sabe, em Israel, ano passado, eu recebi 3 palavras. E como elas se cumpriram, eu me sinto à vontade de compartilhar. A gente estava num lugar que é tipo uma gruta subterrânea. Uma experiência surreal, irmão. É uma gruta, você vai descendo no meio dessa gruta. A gente teve o culto, foi um dos últimos antes de terminar a viagem. E aí Deus usou um homem de Deus, Samuel Wagner, um beijo inclusive para a galera lá de Fortaleza, de Recife. E ele falou, Deus vai te dar um filho em 2020. Deus vai aumentar o alcance da tua voz. E Deus me mostrou algo que pode parecer sem sentido, mas Ele vai te dar um mimo. Deus vai dar um carro para sua família que vai ser um mimo para vocês. Esse final de semana a gente conseguiu o carro. E aí deu pra gente entender o que Deus estava dizendo quando Ele falava de mimo. Irmão, é um carro que eu não imaginava ter, pelo menos não nos próximos, sei lá, 1 ano e meio, pelo menos 2 anos. E aí quando a gente pegou a chave e saiu com o carro, me trouxe à memória aquela palavra. E sabe o que a gente precisa entender? Quando Deus prometeu em 2019, Deus sabia da pandemia de 2020. Guarda isso, irmão. Quando Deus falou comigo em Israel em 2019, Deus sabia da pandemia de 2020. Deus não foi pego de surpresa quando isso aconteceu, mas a palavra dele continua inalterada, intocável, apesar das circunstâncias. É como algo que não se importa com o que está ao redor, porque sabe o destino para onde vai. Irmão, olha para mim. Palavras que Deus libera são como flechas lançadas. Depois que ela é lançada, não dá mais para você mudar o curso, ela tem um destino para chegar. Então a gente precisa decidir se a gente vai confiar naquilo que Deus falou ou a gente vai continuar vivendo de acordo com as circunstâncias. André, você está falando e quer saber? Eu até lembrei, eu carrego uma promessa de Deus, eu carrego uma palavra de Deus, irmão. Então eu tenho uma boa notícia para você. O tempo de romper é agora, o tempo de avançar é agora, o tempo de viver milagres é agora. Mas 2020 é um ano difícil, irmão, tanto faz. Eu
queria usar uma expressão um pouco mais ignorante até. E daí, irmão? Mas a economia está quebrando. E daí? Deus não se move por índices financeiros. Mas tem portas se fechando. E daí? Você só precisa de uma. E a porta que ele abre, ninguém vai fechar. André, você está falando é fácil para você. Você está nos Estados Unidos, aí as coisas são mais fáceis. Fáceis? A gente está no pico do surto do Covid-19 aqui na Flórida. Nós somos uma comunidade imigrante. Fez um ano ontem, inclusive, que a gente fez o primeiro GC. Irmão, a gente está começando do zero. Nosso time tem 2 pessoas integrais. Então entenda, não tem a ver com estrutura, irmão. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com geografia, não tem a ver com economia. Ou a gente confia no Deus que faz apesar de nós, ou a gente nem começa. Eu aprendi isso mudou a minha história, irmão. Tudo que eu preciso fazer é não atrapalhar o que Deus já está fazendo. É aquela história do burrinho. Você lembra da história do burrinho? Eu até brinquei com o pessoal do time aqui esses dias. A história do burrinho é o seguinte: o burrinho que carregou Jesus quando entrava na cidade. Era a primeira vez que ele carregava alguém. E aí ele está ouvindo todo mundo gritando Hosana, Hosana, e fazendo festa e com as palmeiras. Ele chega em casa e fala: mãe, todo mundo me ama. Aí a mãe: por que, filho? Você não está entendendo, mãe. Eu entrei na cidade, fizeram a maior festa. Todo mundo com palmeira e gritando e fazendo festa e celebrando. Mãe, eu sou muito amado. Aí a mãe falou: filho, faz o seguinte, volta lá amanhã. Aí o burrinho foi no dia seguinte, com uma diferença: Jesus não estava montado nele. E aí ele entra na cidade e ninguém nem percebe que ele está ali. E ele vai caminhando, procurando as pessoas, e não tem festa, não tem as palmeiras, não tem celebração. E aí ele percebeu que não tem a ver com ele, mas com aquilo que ele carregava. A gente precisa ter esse entendimento, com promessas exatamente assim. André, por que você tem tanta convicção? Você se garante, irmão? Eu me garanto naquele que me garante. Porque se dependesse de mim, eu estava onde eu sempre estive antes dele chegar. Eu seria quem eu sempre fui antes dele chegar. Eu faria o que eu sempre fazia antes dele chegar. A gente precisa entender, irmão, que o que muda a nossa história é a porção de Deus que a gente carrega. Cara, confia nisso. A porção de Deus que você carrega é tudo que você precisa. Você não precisa ajudá-lo. Você não precisa dar nenhum empurrãozinho. Você não precisa, irmão, fazer nada além daquilo que ele já fez. Não tem uma gota de suor do homem que altere aquilo que foi liberado pelas gotas de sangue de Jesus. Não tem nada, não tem esforço, não tem estratégia. André, mas eu conheço pessoas que não confiam em Deus, são excelentes estrategistas e estão ganhando muito bem, estão avançando muito bem, irmão. Não tem nenhum vazio maior do que um sucesso sem propósito. Tem muitos homens de sucesso, mas o nosso sucesso não está em crescer. O nosso sucesso está em nos tornarmos aquilo que Deus nos chamou para sermos. Então eu poderia talvez até, quem sabe, talvez ser um bom empresário, mas Deus me chamou para pastorear, para plantar igrejas. Eu sou apaixonado por esse mover apostólico, de ver algo que não existia, depois de um ano florescendo. Há um ano atrás, exatamente, era um primeiro GC, num coworking alugado, tinha, sei lá, 60, 70 pessoas, eu não lembro. Irmão, quantos desafios a gente enfrentou para chegar até aqui, quantos desafios a gente enfrentou hoje para esse culto estar acontecendo até aqui. Agora, o que a gente precisa entender é: se foi Deus quem liberou a promessa sobre Miami, eu só estou surfando nas ondas que Deus está gerando. Eu só preciso me equilibrar para usufruir do que Ele já está fazendo. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele fala algo que eu acho interessante. Ele diz, sabe, ele faz uma analogia entre as ondas com o mover do Espírito. Ele diz: o homem não recebeu de Deus a capacidade de gerar ondas, mas ele consegue ter equilíbrio para surfar sobre elas. O que Deus está falando com a gente é: para de se preocupar em criar o mover, e percebe o mover que eu já estou fazendo. Você só tem que usufruir dele, você só tem que surfar nele. Faz sentido para alguém? Pode ser leve, irmão. André, mas eu não sei decidir. Vou falar com mulheres aqui agora, ok? Você que está conectado comigo. André, parece que eu tenho um dedo podre. Toda pessoa que eu me relaciono dá errado. É porque a gente precisa buscar sabedoria. Às vezes a gente vai diminuindo expectativa e aceita qualquer coisa que vem pela frente. Faz sentido para alguém ou não? Eu gosto de fazer a brincadeira do cavalo branco. No início a mulher fala: Deus, eu quero um príncipe num cavalo branco. Aí passa um tempo, fala: Deus, pode vir de carro mesmo que está tranquilo. Aí passa mais um tempo, fala: Deus, se vier de Uber, qualquer coisa que descer daquele Uber ali, de forma alguma eu lançarei fora.
Tem muita gente frustrada, a gente fala brincando, mas é verdade, frustrada em relacionamentos, porque se acostumou a diminuir expectativas. Isso acontece em todas as dinâmicas. No início eu creio que Deus vai fazer um milagre, que vai abrir portas, e Deus vai fazer o impossível. Depois de um tempo, cara, eu acho que se Deus só me ajudar a fazer aquilo que eu já sei fazer, já tá bom. Aí depois de um tempo, Deus, eu só preciso pagar as contas. Entenda isso, irmão. As circunstâncias não podem diminuir a nossa expectativa. Você imagina José, e eu gosto de falar de José porque, cara, me inspira a constância de José. Recebe uma visão, vai ser canal de provisão sobre a sua família, vai governar, vai liderar. Aí imagina José depois de um tempo fala: Deus, olha, se eu só sobreviver ao cativeiro, tá bom. Deus, se eu só conseguir ser liberto, tá bom. Não, irmão, Deus me deu uma palavra, então não importa as circunstâncias, ela vai se cumprir. Passam anos, mudam circunstâncias, mudam cenários, pessoas são levantadas, abatidas, e José continua crendo na palavra que Deus deu, até que chega o tempo em que Deus cumpre plenamente o que prometeu. E José usufrui plenamente o que prometeu. Por quê? Porque ele decidiu confiar na palavra que foi liberada e não naquilo que os seus olhos viam. Cara, uma das passagens que eu sou mais apaixonado e que me ajuda em tempos de crise é: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, aquietai-vos. Deixa Deus aquietar toda a tempestade dentro de você, toda a dúvida ao teu redor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, a gente passa por muitas coisas que não precisávamos passar. E eu preciso terminar a palavra, né? Às vezes a gente chama isso de vontade de Deus. Tem muita gente passando crise, achando que foi Deus quem trouxe essa crise para dentro da casa. Tem muita gente passando desafios, falando: não, foi Deus que fez, Deus que trouxe essa doença para me tratar. Não, foi Deus que deixou a gente passar por essa crise para eu aprender. Irmão, presta atenção, tem muitas decisões erradas que a gente toma e no final a gente quer espiritualizar dizendo que são a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que Sansão terminasse como um palhaço nas mãos dos seus inimigos, mas foi ele quem decidiu deitar no colo de Dalila. Não era da vontade de Deus que Davi, como um pai, fosse um fracasso a ponto de ter um filho abusando da outra filha, irmão lutando contra irmão, mas foi ele quem decidiu ficar no palácio num período em que deveria estar nos campos de batalha. Sabe, não foi Deus quem decidiu que Saul tivesse o seu trono removido, mas foi Saul que decidiu oferecer sacrifícios que só um profeta poderia fazer. Se a gente for pegar cada um desses homens que ao longo da história viram projetos de Deus serem frustrados, a gente vai perceber que não tem a ver com aquilo que Deus tinha preparado para eles. Foram eles que decidiram fazer do próprio jeito. A gente precisa entender, irmão, que as nossas decisões elas estão diretamente ligadas na construção da nossa história, do nosso destino. Sabe, Lucas 6,46, Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu peço? Eu quero compartilhar isso com você. Eu estou finalizando aqui. Você está comigo? Tem alguém que está comigo ainda? Tem 4.700 pessoas online. Não sei se esse número está atualizado. Atualiza para mim, tá? Tá? Glória a Deus. Você que está conectado com a gente. Eu estou finalizando aqui. Não se distrai, irmão. A gente precisa entender que as nossas decisões, os nossos posicionamentos definem os nossos limites. Olha o que diz Jeremias 29:13. Diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você percebe que Deus fala a respeito do que Ele vai entregar, mas antes Ele coloca uma responsabilidade para que a gente busque. Ele diz: olha, vocês me procurarão e me encontrarão quando buscarem de todo o coração. Basicamente Ele está dizendo: não diz que eu não me revelei para você se você ainda não buscou intensamente. Não diga que eu não te dei palavras e direções se você não buscou em mim palavras intensamente. Irmão, Jeremias 29 fala a respeito do quanto a nossa decisão pode mudar a nossa história. Você quer outro exemplo? Marcos 11:23 diz: eu lhes asseguro que se alguém... A gente precisa se atentar nesse se que a palavra carrega, porque esses se são como um agente condicional. Ou seja, se você fizer isso, vai viver aquilo. Todo princípio que a gente cumpre, irmão, libera uma promessa. Guarda isso. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você percebe que a palavra está dizendo: ei, para viver milagres a responsabilidade não é mais dos céus, porque os céus já liberaram autoridade no nome de Jesus para que vocês declarem coisas e coisas aconteçam. O que o céu está dizendo é: a partir de agora que a gente entregou para vocês a chave do reino dos céus, vocês vão viver ou deixar de viver aquilo que vocês se posicionarem para isso.
Então aquilo que vocês ligarem no céu, na terra, terá sido ligado nos céus. E aquilo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. André, tem coisas que ainda não aconteceram. Ei, talvez tem palavras que você ainda não liberou. Tem promessas que ainda não se cumpriram, André. Talvez tenham posicionamentos que você ainda não assumiu. A gente quer terceirizar a responsabilidade. Mas isso não é uma culpa nossa. Faz parte da nossa natureza, irmão. Ou a gente abre mão disso, ou a gente não vai viver o que Deus prometeu. Isso acontece desde o princípio. Você lembra de Adão? Adão come do fruto. Deus então chega na cena. E quando Deus entra em cena, pergunta dele a Adão: o que você fez? Onde é que você está? A resposta de Adão é um exemplo claro de alguém que terceiriza a culpa. Ele diz: foi a mulher que você me deu. Adão está botando a culpa não só em Eva, mas de tabela ele botou a culpa em Deus também. Ele está dizendo: olha, a culpa é da mulher, mas só para te lembrar, quem me deu ela foi você. Às vezes a gente está exatamente assim, dizendo: Deus, mas foi você que me falou para ir. Agora eu me mudei de nação e eu estou passando crises. Deus, mas foi você que me falou para descansar. E agora eu estou passando tribulações. Ei, irmão, olha para mim em nome de Jesus. Para de questionar a Deus sobre coisas que não aconteceram e comece a perguntar a Deus o que você precisa fazer para que coisas aconteçam. Aí tem gente que vai falar assim: não, André, mas não tem sentido isso, porque a graça fala a respeito de Deus já ter feito por nós tudo o que nós precisaríamos fazer. Não, irmão. Isso é só no sentido redentivo. Ou seja, o que Jesus fez na cruz liberou sobre nós perdão, remissão, redenção, herança. Ou seja, nós não poderíamos fazer e por isso ele fez. Mas a partir daqui a gente precisa se mover. Tiago diz que a fé sem obras é morta. É quase como se Deus falasse: olha, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está lá em João 15, se eu não me engano. Mas eu quero te lembrar que com ele a gente precisa fazer. Deus está dizendo: olha, sem mim vocês não fazem coisa alguma. E com você, Deus, você precisa fazer. Você precisa caminhar sobre as águas. Você precisa enfrentar seus gigantes. Você precisa confiar, mesmo que esteja num período de cativeiro, mesmo que pareça incerto. Ei, tudo que você precisa fazer é confiar na palavra que eu liberei. E um dos termos que eu gosto de compartilhar, que é tão simples o entendimento. A fé basicamente é Deus dizendo pra gente: faz o fácil. Deixa que o impossível eu faço. Você só precisa confiar, você só precisa declarar, você só precisa descansar. E o impossível, Deus, fica em paz, essa parte é comigo. Mateus 10:32 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você percebe que Deus está dizendo: olha, eu vou confessar você diante do meu Pai. Eu vou declarar o teu nome. Eu vou escrever o teu nome no livro da vida. Mas você precisa decidir e dar o primeiro passo de fé. A gente fez um apelo ainda há pouco. Eu não sei quantos novos começos a gente já tem. A gente vai fazer um apelo daqui a pouquinho no final do culto. Mas eu quero que você entenda que Deus está dizendo: olha, eu tenho coisas preparadas para você, mas você precisa dar um primeiro passo. Isso que eu acho incrível no Evangelho, irmão. Não importa mais o tamanho dos passos que a gente dá. Só o que importa é na direção para onde eles apontam. Talvez você está dizendo: André, eu estou tão fraco que tudo que eu consigo fazer hoje é reconhecer Jesus como Salvador. Irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. É o melhor começo que você poderia experimentar, porque quando mergulhamos em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo se fez novo. O passado não te prende mais, as mentiras não te iludem mais, o cansaço não te paralisa mais. Deus está falando: ei, você só precisa me reconhecer diante dos homens, e certamente eu reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. João 15:7 diz: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe, a fé, ela não é passiva, irmão. Ela exige de nós posicionamento. E eu vou finalizar agora, e eu quero compartilhar algo que eu aprendi no primeiro milagre de Jesus. Não sei se você já percebeu, mas o posicionamento de Maria no primeiro milagre de Jesus mudou completamente a história daquela família. Sabe, Maria e Jesus estão num casamento. Eu estou finalizando, presta atenção. Maria e Jesus estão num casamento e acaba o vinho. Só que o vinho naquela época não é como qualquer bebida hoje. O vinho simbolizava a alegria da festa. Quando
havia um casamento, a família chamava pessoas no entorno, a comunidade era convidada. Então o vinho simbolizava a alegria daquela família, a alegria daquele momento. Então quando acaba o vinho, simbolicamente acaba a alegria. Então Maria chega para Jesus e intercede por aquela família, porque eu creio que aquela família era amiga deles. Vamos ser sinceros, não dá para imaginar Jesus chegando de penetra numa festa de casamento, ok? Eu acredito que ele estava na lista, ele foi convidado para estar lá. Então Maria, ele começa a dizer: filho, por favor, vamos colaborar com essa família, eles vão passar vergonha na frente da comunidade inteira. Filho, você pode fazer alguma coisa, vamos ajudar essa família. O primeiro posicionamento de Jesus é: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas sabe o que eu acho interessante? Por mais que Jesus tenha dito, ainda não é chegada a minha hora, poucos minutos depois Jesus diz: ok, então enche aqueles talhos com água e faça tudo que faça dessa forma. E Jesus libera uma palavra e aquela água é transformada em vinho. E talvez você está perguntando: André, o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar, irmão. Nosso posicionamento libera o favor de Deus. Se Maria não tivesse se posicionado, talvez aquele milagre nunca tivesse acontecido. Mas porque ela se posicionou, o milagre aconteceu. O que eu quero te convidar em nome de Jesus é se posicionar na direção dos seus milagres, infinitamente mais do que todo o inferno tem se posicionado para frustrar as suas promessas. Eu quero te convidar, irmão, para ser intencional e se posicionar no meio de um período como o que a gente está vivendo. Ei, não é tempo da gente olhar para trás, não é tempo da gente se distrair, não é tempo da gente se encher de qualquer outra coisa senão as palavras que nos mantêm de pé. Irmão, não é tempo de recuar, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de olhar para o lado, não é tempo de se comparar. Irmão, Eclesiastes diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E eu quero te lembrar que esse tempo que a gente está vivendo é tempo de posicionamento para viver milagres. Não importa o que está acontecendo, a gente tem uma palavra e é isso que nos diferencia, irmão. A igreja precisa romper mais do que todo mundo, a igreja precisa avançar mais do que todo mundo. A igreja, os santos, aqueles que foram comprados a preço de sangue, precisam viver milagres mais do que todo mundo. Por que, André? Porque a gente é melhor? Não, porque carregamos uma porção da própria vida de Deus. Isso precisa fazer diferença, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e isso precisa fazer a diferença. Irmão, olha para mim. A porção que Deus derramou sobre você é suficiente para mudar toda a história a partir de hoje. Eu quero orar com você, eu quero liberar em nome de Jesus ativação, entendimento, sensibilidade, sabedoria, para que você não decida mais de acordo com seus sentimentos, mas de acordo com as suas promessas, para que você não se mova mais de acordo com as suas carências, mas de acordo com a sua identidade. Ei, irmão, chegou o tempo de romper. Eu quero te lembrar, o tempo é agora, o mover é agora. Existem milagres disponíveis agora, existem promessas para se cumprir agora, e tudo que você precisa fazer é confiar e se mover a partir dessa palavra.